Bom, pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho da teoria do desenvolvimento humano de Piaget. Para início, é importante ressaltar que a criança não é um adulto em miniatura. Ao contrário, apresenta características próprias de cada faixa etária sua. Compreender isso é compreender a importância do estudo do desenvolvimento humano. Estudos e pesquisas de Piaget demonstraram que existem formas de perceber, compreender e se comportar diante do mundo próprias de cada faixa etária. Todos esses aspectos levantados têm importância para a educação. Planejar o que e como ensinar implica saber quem é o educando. Por exemplo, a linguagem que usamos com uma criança de 4 anos não é a mesma que usamos com um jovem de 14 anos. Ao analisar o desenvolvimento humano, constatou-se que o desenvolvimento mental é uma construção contínua que se caracteriza pelo aparecimento gradativo de estruturas mentais. Entende-se ainda que vários fatores interligados afetam todos os aspectos do desenvolvimento humano. Dentre eles, tem-se a hereditariedade, o crescimento orgânico, o meio e a maturação neurofisiológica. O construtivismo de Piaget é uma das teorias mais influentes na área da educação de todo o mundo, uma vez que analisa o desenvolvimento humano por meio do aspecto intelectual. O construtivismo enfatiza o papel ativo do sujeito na construção da sua aprendizagem. Para essa teoria, o conhecimento é algo que só passa a existir a partir do momento em que o sujeito interage com os outros estímulos e dá o seu próprio significado, sua própria interpretação. Piaget afirma ainda que todas as pessoas passam por 4 estágios de desenvolvimento cognitivo. E cada período é caracterizado por aquilo que de melhor o indivíduo consegue fazer nessas faixas etárias. O que faz com que uma pessoa possa avançar para o estágio seguinte é o desenvolvimento neurológico. Assim, o primeiro estágio que o indivíduo passa é o sensório-motor, do nascimento aos 2 anos. No início da vida, o comportamento do bebê não passa de reflexo e tem a função de garantir sua sobrevivência, como a gente percebe através da sucção do bebê para mamar. O termo sensório-motor vem do fato de a criança entender o mundo à sua volta nos primeiros 2 anos de vida, na sua maioria, através dos sentidos. Nesse estágio de desenvolvimento, a criança desenvolve reações circulares primárias, que são atividades centradas em seu corpo e que são de natureza repetitiva. Eventualmente, ela desenvolverá a coordenação de diferentes atividades e a evolução da linguagem. Uma conquista final, no final desse estágio, é o reconhecimento das relações causa e efeito. Para o melhor desenvolvimento nessa fase, permita que a criança seja cercada de um ambiente rico de estímulos. Brinquedos que apitam quando são apertados ajudam no desenvolvimento das relações causa e efeito. Outras brincadeiras podem envolver como esconder, e de brincadeiras de esconde-esconde, de put, achou. Esse tipo de brincadeira é bem interessante para esse período. O segundo período é o período pré-operacional, que vai de 2 aos 6, 7 anos, em que a habilidade de representar objetos e eventos mentalmente dá à criança uma visão mais ampla do mundo. Ao início do domínio da linguagem. Com a linguagem, o desenvolvimento do pensamento se acelera. A linguagem oferece palavras que não são usadas como símbolos para as crianças pensarem em objetos e eventos ausentes, além de permitir que elas comuniquem seus pensamentos e recebam informações. A criança, nesse período, é egocêntrica, se vê no centro do mundo a partir de sua própria vivência e não tem a capacidade de se colocar no lugar dos outros. Por isso, a interação social é importante para o desenvolvimento coletivo. Nesse período, as crianças precisam de atividades concretas para se desenvolverem, como brincadeira de massinha, e tudo sempre tentando visar uma atividade em grupo também. Já o terceiro estágio é o de operações concretas, que vai de 7 a 12 anos mais ou menos. Aqui o pensamento da criança começa a apresentar construção lógica. Nessa fase, as crianças apresentam maior capacidade de pensar soluções mentais para problemas reais. A criança passa a compreender pontos de vista diferentes. A aparência das coisas ainda é importante, mas não é o único
e principal aspecto a ser considerado. Contudo, o pensamento da criança só pode ser aplicado em objetos e eventos concretos, que podem ser diretamente observados ou manipulados. A criança já pode dominar conceitos de tempo e número. Conceitos abstratos e hipóteses ainda não são de difícil compreensão neste momento para essas crianças. O sentimento de pertencer ao grupo de colegas torna-se cada vez mais forte e a criança conquista aos poucos a sua autonomia em relação ao adulto. Por fim, no estágio lógico-formal, dos 12 anos em diante, a criança torna-se capaz de raciocinar sobre coisas que têm pouca base na realidade, ou seja, conceitos abstratos. Hipóteses, afirmações contrárias aos fatos e entender linguagem figurada. Conceitos científicos e filosóficos como números negativos, infinito, república, direitos humanos são aprendidos pela criança nesse período. Isso tudo permite à criança examinar os próprios pensamentos e conclusões. Acredita que o grupo de amigos é importante referencial do jovem, determinando seu vocabulário e suas vestimentas.